Um camarada muito famoso já falou sobre isso, Milos Sarcev. Ele é um camarada que fala abertamente sobre esteroides, ergogênicos, uso farmacológico com fins de performance e melhora da composição corporal no fisiculturismo. Ele é um camarada que fala abertamente, fala sobre o uso de insulina, GH, doses. E ele falou que a grande besteira que ele fez na vida dele, na carreira de fisiculturismo, foi fazer injeções locais nos seus braços de Synthol. Mesmo ele, que era um camarada instruído, filho de médicos, tinha acesso ao conhecimento médico, ele vendo o resultado imediato que aquelas substâncias davam nos seus amigos, acabou tentando atingir um vaso sanguíneo numa dessas injeções e teve um quadro trombótico de tromboembolismo pulmonar. Fala galera, Rômulo Jogaib in the car. E aí meus amigos, tudo beleza? Tudo tranquilo? Estão curtindo os vídeos? Estão compartilhando? Hoje estou vindo nesse novo formato de vídeo falar para vocês sobre injeções locais, Synthol, ADE, Pumping Pulse, todas essas coisas que a gente já ouviu falar de alguma forma que os fisiculturistas usam e que hoje muitas pessoas ainda fazem uso dessas substâncias. E o que eu quero falar hoje para vocês seria maravilhoso nós termos um ganho de massa muscular bem localizado, uma perda de gordura bem localizada, seria ótimo, nós iríamos esculpir da forma ao corpo humano de uma maneira muito singular. Isso não é possível. Uma cirurgia é capaz de retirar localmente tecido gorduroso, mas um crescimento muscular localizado, específico num ponto, é muito difícil. Depende muito da resposta daquela pessoa e do estímulo que ela consegue gerar naquele músculo. E há muito tempo atrás, os fisiculturistas, usuários de esteroides anabolizantes, se preparavam para sua competição, faziam o uso de diversas substâncias, esteroides anabolizantes, GH, GF1, tudo isso, e chegavam lá no auge da sua condição física e ainda assim estava faltando um músculo, um bíceps, uma panturrilha, um tríceps, e desenvolveu-se uma substância oleosa à base de triglicerídeos estéreis que eram injetados localmente nesse músculo. E o triglicerídeo, como a gente sabe, é uma molécula energética que circula pela nossa corrente sanguínea. Ele, sendo injetado no músculo, seria metabolizado temporariamente e absorvido pelo organismo. Isso acontece, ponto final. Mas e o papo de esticar a fáscia muscular? Então, o grande engodo que convenceu várias pessoas sobre esse negócio de crescimento local foi esse papo de esticar a fáscia muscular. Fáscia muscular é um tecido conjuntivo que está acima do seu músculo. Você tem lá seu bíceps e você tem uma fáscia. Essa fáscia é um tecido bem firme, rígido, à base de tecido conjuntivo, tem bastante colágeno ali. Um tecido difícil demais de romper. Se você já cortou alguma carne bovina, você já deve ter se deparado com esse tipo de tecido. Muitas das vezes é aquele famoso tecido que cega a faca quando a gente começa a cortar ele. Veio essa teoria aí de que se você conseguisse esticar a sua fáscia, o seu músculo cresceria. O que eu quero dizer para vocês aqui? Por que isso é um grande engodo? Quando você estica uma fáscia por conta de um exercício, de um estímulo muscular, um fluxo sanguíneo, um aumento localizado, isso é uma coisa. Quando você vem com uma substância injetável e volumetricamente é colocada dentro daquele tecido e por isso você expande localmente, visivelmente aquele tecido, não pense você que isso vai fazer você adquirir músculo de verdade, fibra muscular, porque o processo de síntese
de células, o processo de divisão celular, ele é um processo complexo, meus amigos. Ele é um processo difícil de ser atingido. Nós, no tecido muscular, nós temos permeado a ele células satélites. E essas células satélites, quando nós damos o estímulo adequado, o estímulo mecânico de treino, o estímulo hormonal, a nutrição adequada, essas células satélites se transformam em células, em fibras musculares, e as fibras musculares dão o volume, o real volume de músculo, a massa muscular celular. Agora, para isso ocorrer, você precisa de um intrincado sistema celular que vai colocar essa célula satélite que estava, entre aspas, dormente, no ciclo celular. Então, eu vou mostrar aqui uma imagem de ciclo celular que todo mundo já deve ter ouvido falar. Quem já ouviu falar no processo de mitose, é o processo de divisão celular das células humanas, E existe um outro processo chamado meiose, que é o processo de divisão celular para a formação de gametas. Então, o que a gente está falando aqui é mitose. Esse processo, ele é um processo muito delicado, muito intrincado. Para você ocorrer, para você promover divisão celular, isso tem que ocorrer através de mecanismos microscópicos, moleculares, intracelulares, que vão atuar no núcleo da célula, no nosso DNA. E vem uma pessoa falar que injeção de triglicerídeo ou de um óleo qualquer, tem um famoso óleo aí publicado, divulgado pelo Dave Palumbo, se eu não me engano se chama Syntetec, alguma coisa assim, dizendo que, mostrando pessoas, fazendo vídeos, mostrando, olha, realmente, eu fiz uma imagem antes, realmente é músculo adquirido. Meus amigos, isso é bullshit, isso não existe. Uma substância que você injeta e cresce localmente, entenda o seguinte, seu tecido muscular, em volta dele, ele tem permeado aí, ele tem vasos sanguíneos que estão ali o quê? Fazendo o quê ali? Eles estão nutrindo o seu músculo, levando e retirando circulação sanguínea. Quando você injeta uma bola líquida ali dentro, você aumenta a pressão local naquele músculo e o sangue que chegava ali, ele vai ter dificuldade de chegar. Aquele sangue que chegava por aqueles capilares, aqueles microvasinhos sanguíneos do seu músculo, eles vão ter dificuldade de chegar lá. Então a oxigenação desse tecido vai ficar pior. Você vai piorar a sua oxigenação tecidual. E o que acontece com isso? Primeira condição é hipóxia, depois é anóxia, e então necrose. Você vai ter necrose tecidual. E quando nós temos necrose, o nosso organismo ele enterra essas células, fazendo um processo de fibrose, que é um processo de calcificação, tornando o seu músculo endurecido. Aquele tecido morto ali, ele não é mais contrátil, você vai perder força muscular. Por isso que a gente vê fisiculturistas da atualidade, que hoje tem braços enormes, esses fisiculturistas vão ter braços ridículos, porque esse músculo ele está morrendo. Por mais que localmente, a curto prazo, talvez a médio, você veja um resultado expressivo, um volume muscular, o que você vai vendo cada vez mais? Que esses fisiculturistas vão perdendo a sua vasculatura, o seu aspecto de vasos e de fibra. Você vê fisiculturistas fibrando músculo serrátil, mas o cara não fibra o braço. Não tem fibra, você não vê desenho de fibra. E as pessoas estão fazendo isso em vários músculos, principalmente ombros, bíceps e tríceps. Então, não há nada de saudável em relação a isso. Não há um benefício físico, celular. Você não adquire músculo de verdade. Você, na verdade, está perdendo massa muscular, piorando a nutrição do seu músculo. O que eu quero dizer? As pessoas pegam coisas pontuais, estratégias pontuais do fisiculturista profissional e querem levar para a sua vida. Então vou dar um exemplo. Fisiculturista não come sal, fisiculturista não pode comer sal. Aí fica todo mundo aí bebendo 5, 6 litros de água por dia
e não bota sal na porra da comida. O que acontece? Essas pessoas vão ficando fracas, essas pessoas têm cãibras, essas pessoas têm dores de cabeça, essas pessoas pioram a sua contração muscular, elas fazem contraturas musculares. Você vai fazer abdominal, você sente contratura. Por quê? Porque o sódio ele é importante para o impulso elétrico. O sódio ele puxa a água para dentro da sua célula. Então ele é a sua creatina, é uma espécie de creatina. O sódio ele é importante numa bomba chamada bomba de sódio e potássio, que está presente em todas as células do nosso organismo. Essa bomba de sódio e potássio é importante para a transmissão do impulso elétrico, conexão cérebro-músculo. A sua conexão ela é muito mais firme se você tem bons níveis de sódio. E as pessoas cortam sal da dieta o ano inteiro porque o fisiculturista faz isso no momento pré-competição. As pessoas zeram carboidrato porque o fisiculturista faz isso 1-2 semanas antes da sua competição, alguns dias antes da sua competição, e as pessoas querem viver fazendo isso. Então, o fisiculturista usava Synthol, que era, na melhor das hipóteses, um óleo à base de triglicerídeos estéreis, que ia entrar, ia ser metabolizado, absorvido, e, na melhor das hipóteses, não ter nenhum contaminante ali, não ter nenhuma substância tóxica e o organismo absorver. Hoje a gente vê aí pessoas injetando óleos minerais com dosagens absurdas de vitaminas oleosas A, D e E para animais, para cavalos, fazendo essas injeções constantemente. E entendam, meus amigos, fisiculturismo, ganhar massa muscular é um processo lento, é um processo lento, e uma pessoa que começa a fazer essas injeções e vê um resultado rápido, ela incorre num grande erro. Então vou injetar mais e mais e mais e mais, e isso vai se deformando, você vai deformando, destruindo a arquitetura do seu músculo. Músculos são como cordas amarrados, atarrachados no seu osso, e na base desses músculos, nas extremidades desse músculo, a gente tem a ligação músculo-tendínea. E essa ligação ela tem colágeno, essa ligação ela não sofre o mesmo estímulo de fortalecimento que o seu músculo sofre. Essa região ela não hipertrofia. E se você começa a aumentar a pressão intracelular, intramuscular, naquele ventre muscular, naquela fibra do bíceps, você está piorando, você está dificultando, destruindo a arquitetura daquele músculo, e você pode ter uma ruptura. Então não há nada de saudável nisso. Os fisiculturistas sabiam disso, tinham essas estratégias em momentos pontuais da sua competição, quando eles faziam tudo o que podiam para chegar na sua melhor condição, e ainda assim eles tinham o famoso lagging body parts, aquelas partes que ficavam mais atrás das outras. Quando elas eram partes de músculos pequenos, mais bolinhas, formatos de bolinhas, eles faziam, tipo o típico bíceps, Eles faziam essas injeções locais, tinham uma espécie de resultado rápido, subiam na competição, enganavam os juízes e pontuavam bem. Então, eu vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos de fisiculturistas que fizeram isso nitidamente, e por mais que defendam por aí e venham com essa baboseira de expandir a fáscia, não há nenhuma comprovação científica de que você constrói fibra muscular. Não é rasgando tecido conjuntivo, dilatando tecido conjuntivo, que o seu músculo ele vai pipocar e começar a crescer. Não acreditem nisso. Músculos são células altamente especializadas, diferenciadas. É diferente da sua pele. Você fere a sua pele, você faz uma ferida ali, ela fecha, ela tem uma renovação, um ciclo celular que a gente chama de lábio. Ele dura muito pouco tempo e você regenera logo aquilo ali. O nosso músculo e o nosso cérebro são tecidos altamente diferenciados ou especializados. A gente não faz crescimento desses tecidos assim, de bobeira, E as células satélites musculares, elas são uma evidência de que você pode sim ter hiperplasia, síntese desse tecido, já tendo passado da sua típica fase de crescimento, da sua fase de picos hormonais.
mesmo numa idade adulta, mas é um processo muito difícil. Os sinalizadores que nós liberamos na hora que a gente está se exercitando são os responsáveis por acordar essas células dormentes, essas células satélites, e sintetizarem as fibras musculares. Não é um óleo volumetricamente que vai entrar ali e fazer as suas células musculares ligarem o DNA delas e começarem a pipocar, a proliferar. Tá certo, meus amigos? Quem ficou até aqui comigo, um abraço a todos, curtam, compartilhem, se inscrevam no meu canal e até a próxima.